E aí pessoas, bem, vocês já estão acostumados com essa placa de vídeo aqui, eu venho trazendo na última semana vídeo sobre ela. É uma RX 470 que eu comprei do AliExpress e acabou sendo uma RX 470D da Sapphire, um modelo específico que foi criado para mineração lá na China. Eles me mandaram como se fosse uma RX 470, mas não era. Então eu até tive um problema, tentei fazer um reembolso, pedir um estorno de algum valor, mas também não deu muito certo, infelizmente eu não fiz do jeito certo também. Então o que acontece? Eu fui no LX, procurei uma placa de vídeo lá parecida e encontrei essa aqui, ó, RX 470. Eu não achei que encontraria uma igualzinha, mas deu certo. Então eu peguei essa RX 470 de um cara que estava vendendo na OLX por R$400. E ela é um modelo diferente do normal, ela só tem um fan, uma ventoinha. Eu acho que deve ser o primeiro modelo, né, da XFX, tem alguns vídeos de alguns canais com ela, mas não tem problema, vou testar assim, até porque eu acho que não vai ter muito problema em relação à temperatura dela. E o mais legal é que ela veio numa caixa, certo? Tem aqui com todos os drivers, tem o manual, tem também a garantia dela. Então a pessoa que me vendeu, ele guardou tudo, isso é bem legal. Façam sempre isso porque ajuda também na credibilidade. E tá aqui então a RX 470. Ela é menor do que a 470D e ela também só conta com 6 pinos de alimentação, enquanto a 480D conta com 8 pinos e consome mais. Então é uma placa que tem um menor desempenho, a 470D, e consome mais. E agora eu quero saber quão diferente é o desempenho de uma 470 para uma 470D. E também vale lembrar para vocês que não sabem que um RX 570 igual a essa tem o mesmo desempenho praticamente do RX 470. Ela tem algumas especificações a mais, um pouco de overclock, mas não passa disso. É praticamente a mesma placa. E agora o que eu vou fazer é pegar essas duas plaquinhas de vídeo, vou fazer uns testes com elas e vou mostrar para vocês a diferença. Será que eu me prejudiquei muito ou será que não foi nem tanto? O pessoal diz aí que a diferença entre as duas é de 10%. Lembrando que eu peguei uma do AliExpress por 480 com as taxas e a outra por R$400. Vamos então agora aos testes. Primeiramente, mostrar para vocês as especificações das duas placas aqui no GPU-Z. São bem parecidas em relação a algumas coisas, mas elas têm outras coisas diferentes. Por exemplo, em HOPS e TMUs, a RX 470 tem 32/128 e a 470D 32/112. Ali nos shaders também, a RX 470 tem 2048 e a 470D tem 1792. O tipo de memória vai mudar, mas isso não tem muito problema, né? Em 470 é EUPIDA e a da 470D é da Samsung. Ambas são de 256 bits, 4 GB de VRAM. Estou utilizando o mesmo driver. Outra coisa que vai alterar um pouco ali também é no clock. Enquanto o clock da GPU da 470 é 1226, o da 470D é 1216. 10 MHz de diferença, isso já é mais tranquilo. Mas o clock da memória da 470 é 1750 e o da 470D 1650. Aqui já tem uma diferença maior de 100 MHz. Fora outras coisinhas ali como Texture Fill Rate, Pixel Fill Rate, mas são especificações, a gente não sabe como vão se comportar em jogos. Então o que importa mesmo é testar. Outra coisa que eu vou fazer em ambas as placas, eu vou aqui no monitoramento de desempenho, no Adrenaline, e vou alterar a velocidade da rotação dos fãs. Então eu vou colocar das duas placas a rotação de 85% em 85 graus, 75% em 75 graus e assim por diante. Além de tudo também eu vou alterar o ajuste de potência, elas chegam até 50% e eu vou colocar em 25% em ambas. Isso porque eu notei que as duas estavam variando o GPU Clock, elas não ficavam com o GPU Clock estável. Eu já mostrei isso em outro vídeo e estou mostrando de novo aqui. Então se você estiver monitorando sua placa de vídeo pelo MSI Afterburner e elas estiverem oscilando o GPU Clock e você saber que o problema não é o seu processador, porque pode ser também, então se o processador for bom, mas ainda assim o GPU Clock ficar
oscilando, você pode tentar ali alterar o ajuste de potência, porque isso pode fazer com que a placa de vídeo pare de dar esse problema. Embora, né, também faça ela consumir um pouco mais. Vamos aqui ao primeiro teste então, é o Forza Horizon 4. Eu vou colocar tudo no Ultra, assim não vai ter nenhum gargalo de processador, embora o processador não gargalhe com a RX 470, mas é para ninguém ficar falando besteira, então eu vou colocar sempre no Ultra esses jogos aqui, ou na qualidade bem alta, assim a gente vai estar só limitando em relação à placa de vídeo. Também vou adiantar um pouco o vídeo, não tem por que vocês ficarem vendo o teste todo de todos os jogos na velocidade normal, senão vai ficar muito demorado, mas tá aí. A maior diferença que eu percebi entre elas, por enquanto, é a temperatura, né? Mesmo alterando a rotação do fan, enquanto a 470 ali da XFX vai até os 70 graus, a 470D da Sapphire vai até os 56 graus. Então aqui é um exemplar que realmente existe uma diferença de temperatura entre Sapphire e XFX, e a XFX não tem uma temperatura tão boa assim, não tem um sistema de refrigeramento tão bom. E o resultado disso foi uma média de 67 FPS para a RX 470 da XFX e de 65 FPS para a 470 da Sapphire. Então, pelo menos nesse jogo aqui, não teve uma diferença muito grande, cerca de 2%. Próximo jogo, Assassin's Creed Odyssey. Coloquei tudo aqui no muito alto. Vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que eu não coloco no máximo porque senão vai ficar com FPS muito baixo. Esse jogo aqui não dá muito certo com a última qualidade ali que eles colocam. É muito bugado. Novamente a temperatura ali, uma ficando 70 graus e a outra 53. Então a diferença é bem grande. 17 graus na temperatura. A média de FPS aqui está praticamente a mesma, né? Uma está conseguindo 45 na média e a outra 43. O mínimo também está bem parecido, 1% low também está muito parecido, até ali também o frame rate está bem parecido, ambos estão com resultados bem idênticos. E o resultado no Assassin's Creed Odyssey foi de 42 FPS para a placa de vídeo da XFX e 41 FPS para a placa de vídeo da Sapphire, também uma diferença também de 3% nesse jogo aqui. O próximo jogo é o Gear 5. Eu também coloquei para vocês aí todas as configurações para que vocês possam repetir em casa, quem quiser, quem tiver interesse, né? Por estar no alto, a maioria dos processadores não vai mostrar uma grande diferença, mesmo que você esteja usando um processador mais fraco que esse aqui, um Ryzen 3, um i5 de, sei lá, terceira ou quarta geração, não vai ter uma grande diferença. Eles mostram diferenças maiores de desempenho, em qualidade gráfica menor e também em resolução menor. Já em Full HD ali no alto, é praticamente o mesmo desempenho, então você pode comparar com os seus resultados em casa, mas lembre-se também de copiar certinho as configurações que eu utilizei. O resultado aqui final do Gear 5 foi uma média de 48.7 FPS para a RX 470 da XFX e de 46 FPS para a RX 470D da Sapphire. Aqui nesse jogo já foi uma diferença de 5% e os outros estavam sendo de 3%. E o último jogo aqui é o Red Dead Redemption 2. Coloquei as configurações ali no médio para o alto, né? Texturas estão no Ultra, mas as configurações estão no médio para o alto. É muito difícil fazer um teste de benchmark nesse jogo aqui, porque ele mesmo não respeita as próprias configurações gráficas. Outra placa de vídeo eu tinha setado ali para o equilibrado, deu uma configuração, e quando eu fui tentar na outra placa de vídeo, o mesmo equilibrado, mudou a configuração. Eu coloquei tudo igualzinho, mas por algum motivo mudou, não sei porquê. Então é realmente um pouco difícil, eu não posso garantir 100% aqui nesse jogo que eu utilizei todos os dados da forma certa, mas eu acho que sim. E nesse aqui vocês podem ver que a temperatura aumentou bastante da RX 470D da XFX, né? Chegou ali aos 75 graus, mas lembrando que essas placas de vídeo elas podem chegar até os 80, 85 ali de acordo com a XFX, sem problemas. O ideal seria ali em torno de 70, né? Já a da Sapphire não está passando ali dos seus 60 graus. Então, realmente, a refrigeração dela é bem melhor. E como vocês puderam ver, houve uma maior diferença entre FPS aqui nesse jogo. O resultado final disso foi uma média de 51 FPS para a placa de vídeo da XFX, com 70 na máxima e 38 na mínima,
e de 46 na média para a da Safari, com 60 na máxima e 13 na mínima, uma diferença bem maior ali, cerca de 10%. Então, como vocês viram, existe uma diferença sim entre essas duas placas de vídeo. A diferença pode chegar ali até os 10%, mas pode também ficar em só 3%, o que ali dá cerca de 2 a 5 FPS, dependendo do gráfico que você estiver utilizando. E aparentemente alguns jogos têm uma otimização melhor para certas especificações de algumas placas, talvez shaders, talvez velocidade do clock das memórias ou algo parecido. Então, enquanto alguns mostram grande diferença, outros nem tanto. E o resultado disso é que eu me ferrei um pouco, né? Eu peguei uma placa de vídeo que foi mais cara, R$80, do que uma 470 que eu consegui na OLX. Lembrando também que não é toda pessoa que está vendendo uma RX 470 na OLX por R$400. A média que eu vi aqui perto de casa é de 500. Essa aqui foi uma sorte que eu tive e eu fui lá rapidamente no cara, senão certamente não ia durar mais do que 1 ou 2 dias. Em todo caso, também não é uma placa péssima, essa RX 470D da Safari, e eu acho que também posso fazer um overclock nela para que ela fique com um desempenho mais semelhante à RX 470 normal, até porque vocês viram, ela tem memória da Samsung, dizem que a memória da Samsung é melhor para overclock, e também ela tem uma temperatura mais baixa, o que ajuda na hora também de fazer um overclock e não exceder os limites da placa. E se vocês gostam de ver esses comparativos, eu tenho vários comparativos aqui entre placa de vídeo, inclusive comparativos entre a RX 470, a RX 480, a RX 480 e a 570, RX 580 e 570. E o que eu posso falar para vocês de antemão é que todas elas têm um desempenho bem parecido, considerando, é claro, o modelo da XFX de 4 GB. Eu não tive ainda nenhum modelo de 8 GB que possui uma velocidade de clock maior para que eu teste. Então, pelo menos os modelos de referência XFX de 4 GB têm um desempenho bem parecido. Se quiserem, tem os vídeos na descrição, tem os vídeos também nos cards, dê uma olhada lá. E lembre-se, não compre a RX 550, essa placa de vídeo tem um desempenho muito fraco para R$400, a não ser que você queira uma placa de vídeo nova, não goste nem um pouco de usada, aí é o jeito, a RX 550, mas em outros casos, compre uma placa de vídeo usada que tem um desempenho melhor, por exemplo, GTX 950, 960 e outras que você pode perguntar nos comentários. Eu vou ficando por aqui, obrigado por assistir meu vídeo até agora, valeu, falou e tchau!